Olá, seres humanos e lemurianos! Bem-vindo ao canal Ciência em Cubos. Eu sou Henrique Larenas, sou psicólogo, filósofo, pesquisador e curioso. Hoje, vamos falar sobre o continente perdido de Mu e a civilização muviana e como alguns pesquisadores da teosofia e ufologia enxergam essa história como o início da vida humana na Terra. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber novas notificações. E antes que você possa submergir, vamos pro vídeo! A nossa história de hoje começa no século XIX, quando o geólogo inglês chamado Philip Scattler menciona a existência de uma massa de terra submersa chamada Lemúria no seu artigo escrito em 1864 chamado Os Mamíferos de Madagascar. Nessa pesquisa, Scattler observa que há muitos fósseis de lêmures em Madagascar e na Índia, mas não tinham nada na África e nem no Oriente Médio. Isso só seria possível se há muitos anos atrás, Madagascar e Índia fizessem parte de um mesmo continente e, segundo ele, isso de fato aconteceu, e este continente era chamado de Lemúria. Com essa afirmação, outros cientistas, pesquisadores e curiosos começaram a surgir de todas as partes. Assim, o biólogo alemão Ernst Haeckel publicou alguns trabalhos dizendo que foi graças à Lemúria que existem seres humanos na África e na Ásia, pois, segundo ele, Lemúria seria o berço da humanidade. Ou seja, os seres humanos surgiram em Lemúria e de lá se dividiram para o resto do mundo. Já em 1888, a escritora médium e ocultista a russa Helena Blavatsky publicou um livro chamado A Doutrina Secreta. Nele, ela afirma que no início haviam 7 raças de seres humanos e que Lemúria de fato existiu, mas era o lar de uma dessas raças apenas. Ou seja, existiam mais. Nessa sequência, a Lemúria era chamada de terceira raça raiz. Hoje, o foco da nossa história é a Lemúria e toda a sua influência, mas se você quiser saber mais sobre essas outras raças trazidas por Helena e a história por trás dessa autora, deixa seu like para que eu possa fazer uma parte 2 desse vídeo. A Helena afirma que esta raça de Lemúria era hermafrodita e podiam ter até 4 metros de altura e 4 braços, e viveram por cerca de 250 milhões de anos atrás. Alguns pesquisadores dizem que esta raça sobreviveu por anos e foram trazidas até a atualidade como deuses em alguns lugares do mundo. Alguns estudos recentes comprovam a ideia das terras submersas que um dia, lá no passado, estavam fora da água. Há uma faixa de terra submersa entre a Ásia continental e o Sri Lanka, que fica na região do Estreito de Palki, no Oceano Índico. Essa faixa de terra submersa é conhecida hoje como a Ponte de Adão. Alguns estudiosos acreditam que essa Ponte de Adão é o que restou de uma antiga ponte feita antes mesmo da grande inundação. Talvez essa ponte tenha sido a primeira ponte construída na Terra. Hoje, através de satélites, conseguimos ver esta ponte. Porém, pesquisadores notam que essa ponte está colapsada e em ruínas, e que parte dela já está submersa. E fora da água, a gente só consegue ver pequenos bunkers de areia. O Dr. Badrinarayanan, ex-diretor do Serviço Geológico da Índia, pesquisando essa ponte, chegou na conclusão que ela de fato foi feita pelo homem, e que não é uma ponte natural. Alguns pesquisadores mergulhadores foram até o local para observar mais de perto, e notaram que as pedras dessa ponte foram levadas até lá, porque não eram naturais da região. E conseguiram perceber também que elas foram colocadas de ambos os lados, formando um caminho, e que houve bastante trabalho para formar de fato uma ponte. A tradição hindu da região diz que essa ponte foi criada pelo deus hindu Rama, como diz as escrituras antigas do Ramayana. Alguns pensadores e pesquisadores de Lemúria dizem que todos os textos antigos de Ramayana dizem a respeito aos antigos habitantes de Lemúria e como esses deuses gigantes e com 4 braços eram presentes por lá. O Instituto Nacional de Oceanografia Hindu afirmou que nesta região da Ponte de Adão, há milênios atrás, tinha um mar com cerca de 100 metros abaixo do seu nível atual, o que justifica uma ponte hoje estar submersa. Em 2013, novos pesquisadores da geologia afirmaram que existem vestígios sobre um possível continente perdido no Oceano Índico, por conta de fragmentos de granitos encontrados no local. Alguns geólogos denominaram este continente de Mauritia e concluíram que este continente desapareceu do Oceano Índico por volta de 84 milhões de anos atrás. Ou seja, nessa teoria, o nascimento do ser humano na Terra é muito mais antigo do que podemos imaginar.
Segundo nessa análise, o continente de Lemúria era tão grande que incluía terras que hoje fazem parte do Havaí, da Ilha de Páscoa, Fiji, Austrália, Nova Zelândia e algumas terras do Oceano Índico até Madagascar. Em toda a história desses lugares, há registros em civilizações antigas de um continente afundado. E por ser tão grande, algumas versões dessa história diziam que era a origem de 11 raças diferentes que originaram os seres humanos e suas diferentes formas e cores, já que no início os lemurianos eram negros, mas que em cada região do continente a sua adaptação gerou novas cores de pele, porém todas com os mesmos ancestrais. O pesquisador Tony Robert explica que antigamente no universo existiam dois planetas, Morg, um planeta distante, e Erg, um antigo planeta do nosso sistema solar. O povo de Morg destruiu seu próprio planeta por conta do excesso de extração de ouro, e por conta disso, Morg invadiu Erg. Erg, através dessa batalha, acabou sendo também totalmente destruído e explodiu por completo, fazendo com que os seus restos viraram um grande cinturão de asteroides que hoje podemos ver entre Marte e Júpiter. Os sobreviventes de Erg, buscando refúgio, foram para Vênus, depois Mercúrio, depois Marte e por fim chegaram na Terra. Quando desceram aqui, fundaram a primeira Terra, que denominaram de Mu. Somente depois das pesquisas de Scathlers com os Lêmures, este antigo continente foi chamado de Lemúria. Falando agora da história de Lemúria, seguindo o pensamento de alguns estudiosos e nos contos de Lemúria, os lemurianos foram a terceira raça que deu origem a tudo que conhecemos na Terra. O problema é que, assim como os outros seres humanos, eles viviam em guerra com os outros povos dessas raças raízes. Entre outros povos, uma das maiores brigas trazidas nessa história fica com o povo de Atlantis. Dentro dessa história, alguns estudiosos afirmam que os lemurianos arranjavam briga com essas outras raças, pois tinham algumas habilidades especiais como uma inteligência avançada. Os lemurianos acreditavam que as civilizações menos evoluídas deveriam ter a sua autonomia para evoluir sozinhos, em seus próprios ritmos. Já os Atlantes queriam governar e ser os dominantes desses povos. Uma guerra então foi travada entre eles, e o resquício dessa destruição foi que nenhum desses povos sobreviveu. Tanta destruição e as bombas da época causavam mais terremotos e mais tsunamis, que o mar chegou a engolir os continentes, acabando com o pouco que tinha restado das nuvens. Naquela época, a atual Califórnia fazia parte do povo lemuriano. O resto da civilização que sobrou construiu uma cidade embaixo do Monte Shasta, que até hoje é considerado pelo budismo como o local do primeiro chakra na Terra. Na época, a cidade foi chamada de Telos, e lá havia espaço para mais ou menos 200 mil pessoas, mas apenas 25 mil conseguiram chegar até lá depois de todo o continente ter sido destruído. Embora os sobreviventes do povo lemuriano tenham ido para a América do Norte, artefatos e vestígios deste povo podem ser encontrados em diversos lugares do mundo e sempre cultuado como artigos divinos ou representações de deuses. Também vale dizer que existem especulações de que alguns conseguiram fugir para outras regiões do mundo e se adaptar com a evolução histórica de cada lugar. Se você gostou desse assunto e quer saber mais sobre essas outras raças raízes, de onde elas vieram e sobre as histórias contadas por pesquisadores e curiosos ao redor do mundo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações dos próximos trabalhos. Essa é a forma como alguns ufólogos, espiritualistas, teosofistas e esotéricos entendem o jeito do surgimento do homem na Terra. Mas me diz aí, qual é o seu? Esse foi o canal Ciência em Cubos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.